Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de domingo, domingão aí, dia 5 de outubro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 12 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí bilhete pronto, bilhete de alavancagem e um bingo aí como prometido para vocês aí, tá galera? No finalzinho do vídeo aí tem um bingo maroto pra gente tentar acertar uma odd alta. E já vou pedindo ajuda de vocês aí para deixar o like no vídeo para poder fortalecer aqui o trabalho, né, que eu ofereço diariamente para vocês no YouTube, tá? O like é muito importante, né? Vamos tentar pegar a meta aí de 500 likes nesse vídeo e conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. Deixa seu comentário também, tá, galera? Deixa aí o comentário aí, elogio, crítica, sugestão, o que você tá achando aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes. Seu comentário é muito importante aí para eu melhorar cada vez mais o canal Bet Green para vocês, fechou? E vamos lá, vamos ao que interessa, né? Os jogos que a gente vai ter nessa rodada são esses daqui, ó. A gente vai ter Campeonato Alemão Bundesliga, Campeonato Espanhol La Liga, Campeonato da Suíça Primeira Divisão, Campeonato Inglês Premier League, Campeonato Português Liga Portugal, Campeonato Francês Ligue 1, Campeonato Italiano Série A e vamos ter também aqui Brasileirão Série A que não pode faltar e também um joguinho aqui que eu achei interessante do Campeonato da Argentina. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o Campeonato da Alemanha Bundesliga, né? A gente vai ter o Stuttgart jogando em casa contra o Heidenheim. 10h30 da manhã esse jogo, válido pela sexta rodada. Jogo, na minha opinião, onde eu vejo favoritismo do time da casa, né? O Stuttgart que está em sexto lugar aí, com 3 vitórias e 2 derrotas, somando 9 pontos, né? É uma equipe que vem de 2 vitórias seguidas contra o Colônia, fora de casa na última rodada, e também ganhou o São Paulo na penúltima rodada aí, jogando em casa por 2-0. Já o time do Heidenheim, penúltimo colocado, venceu sua primeira partida aí na última rodada contra o Augsburg, né? Venceu aí por 2-1, mas no total aqui são 4 derrotas e apenas essa vitória, né? Somando 3 pontos aqui, em penúltimo lugar fica na frente apenas do Mönchengladbach, que é o time que ainda não venceu ninguém aí, né? Por sinal. A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Stuttgart, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Heidenheim, 2 vitórias e 3 derrotas, né? Uma dessas vitórias foi num amistoso contra o Kaiserslautern, que se eu não me engano é da terceira divisão, né? Segunda ou terceira divisão. E no confronto direto aqui a gente vê que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias de cada um e um empate, né? No último confronto aí que foi nesse ano de 2025, né? No mês 4, acabou que o Heidenheim venceu por 1-0, né? Porém, acredito que pelo momento atual, o Stuttgart acaba sendo o favorito para vencer, tá, galera? Então a primeira opção aqui para esse jogo a gente vai com a dica casa vence, o Stuttgart para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Stuttgart. Agora o próximo jogo que a gente vai ter aqui é Campeonato Espanhol La Liga, né? Vamos ter um jogo aqui bem interessante entre Sevilha, que joga em casa, contra o Barcelona. 11h15 da manhã esse jogo, válido pela 8ª rodada. A gente vai ver que o visitante aí, o Barcelona, líder do campeonato, ainda não perdeu, né? 6 vitórias, um empate até o momento com 19 pontos. Conseguiu passar aí o seu rival Real Madrid, pegou a liderança, né? E agora vai tentar se manter aí na liderança aí e até mesmo contar com o tropeço aí do seu rival e abrir uma vantagem aí para poder cada vez mais ficar próximo desse título. Obviamente que é começo de campeonato, mas a gente sabe que se o Barcelona colocar vantagem aí de 6, 9 pontos, depois fica ruim de tirar, né? O Sevilha, que é o time da casa, está em 9º lugar, 3 vitórias, um empate e 3 derrotas, né? A equipe que vem oscilando aí, porém, são 3 vitórias, um empate e uma derrota apenas nesses últimos 5 jogos, né? Então, é uma equipe que vai fazendo uma boa campanha, né, nesse início. No confronto direto, galera, a gente vai ver que o Barcelona venceu os últimos 5 jogos, né? Então, assim, no confronto direto, o Barcelona costuma levar melhor, e acredito que pelo time, né, pelo elenco que tem, especialmente com a volta do Yamal, é forte candidato para vencer esse jogo e até mesmo para a gente assistir um jogo aberto. Por segurança, a gente vai pegar aqui, galera, o mais de 2,5 gols na partida, nossa primeira opção, né? Acredito que o mercado de gols acaba sendo mais interessante. E a segunda opção a gente pode pegar aqui fora vence, né? Barcelona para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Barcelona. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Suíça, Superliga. A gente vai ter aqui a primeira divisão do Campeonato da Suíça, 8ª rodada, e a gente vai ter o Servette jogando em casa contra o Basel. Esse jogo 11h30 da manhã. Na classificação a gente vai dar uma olhada aí. Até o momento o visitante Basel está numa colocação melhor, né? Está em 5º lugar com 12 pontos, 4 vitórias e 3 derrotas. Uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa vazada, né? E do outro lado aí a gente tem o time da casa, né? O Servette que está em 8º lugar com 8 pontos, né? 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, né? Vem de 2 vitórias
seguida contra o Intertour e também contra o Sion fora de casa, né? Então vem de uma sequência boa. Enquanto o Basel acabou perdendo seu último jogo aí, jogando em casa contra o Luzerne, acabou perdendo por 2-1. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o Basel venceu 4 vezes e o Servette venceu apenas uma, né? Então, assim, o favoritismo no confronto direto é do Basel, né? Mas, como o Servette vai estar jogando em casa, vai tentar aí surpreender e conseguir aí uma vitória, né? Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Basel. Talvez um empate com gols aí de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês, Premier League. Vamos ter aqui o Brentford jogando em casa contra o Manchester City. 12h30 esse jogo válido pela rodada 7, né? E a gente vai ver aí que nesse início de campeonato o Manchester City, sétimo lugar, né? Com 3 vitórias, um empate e 2 derrotas, somando 10 pontos. Enquanto o Brentford está aqui em 13º lugar com 7 pontos, né? 2 vitórias, um empate e 3 derrotas. Promete ser um jogo interessante para gols, né? Especialmente aí que o time do Manchester City segundo melhor ataque, né, do campeonato até o momento. E a gente vai ver que no confronto direto aí o Manchester City tem 3 vitórias, o Brentford tem uma e tem um empate aí nesses últimos 5 jogos, né? Então, assim, obviamente que o fator de estar jogando fora de casa pode complicar aí pro time do Manchester City, mas mesmo assim eu acredito que tem favoritismo, né? Especialmente que no último jogo aí pela Champions conseguiu um empate teoricamente importante contra o Mônaco, né? Jogar lá na França é complicado e acabou conseguindo um empate. E do outro lado a gente tem o Brentford, que no último jogo aí pela Premier League venceu o Manchester United por 3-1, né? Então tem que ficar de olho aí com essa equipe da Belinha, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui 3-1 fora, 3-1 pro Manchester City, tá? Tô confiando aí que o City vai vencer. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Português, Liga Portugal, né? Primeira divisão, a gente vai ter o Sporting jogando em casa contra o Braga. 3h15 da tarde esse jogo, válido pela 8ª rodada, e a gente vai ver aí na classificação até o momento o Sporting vice-colocado aí, né, vice-líder, né, do campeonato, segundo lugar aí com 6 vitórias e uma derrota, somando 18 pontos. Se vencer esse jogo aí, pode pegar a liderança, né, obviamente tem que tirar o saldo de gol aí, que do Porto é 18, enquanto do Sport é 15, né, então tem que tirar essa diferença, e torcer pro Porto perder o clássico aí pro Benfica, né, então não depende só dele, né, mas acredito que o Sport vai buscar aí essa vitória em casa, vai pegar o Braga, que não vence nos últimos 5 jogos, né? 3 empates e 2 derrotas, né? Não vai viver num momento legal, tá com 9 pontos aqui em 7º lugar. E no confronto direto, a gente vai dar uma olhada aí, a gente vê que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Sporting, 1 vitória do Braga e 2 empates, né? Mas eu particularmente estou confiando aí que o Sporting em casa vai vencer e vai conquistar esses 3 pontos. A primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence Sporting para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Sporting. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1. Vamos ter um joguinho aqui interessante, né? Vamos ter o Lille jogando em casa contra o PSG, o Paris Saint-Germain. 3h45 da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Lille, válido aí pela 7ª rodada esse jogo, né? E a gente vai ver o PSG aí, líder do campeonato, né? Mesmo perdendo o joguinho aqui pro Marseille, continua na liderança, porém tem o Lyon aí com a mesma pontuação, né? A única diferença é o saldo de gol, né? O PSG tem um saldo de gol melhor do que o Lyon, por isso que tá à frente. E o Lille, por sua vez, que é o time da casa, está aqui em 6º lugar. Vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu pro Lyon e também perdeu pro Lens, né? Então tem 2 tropeços seguidos aí, tem que ficar de olho. Mas é uma equipezinha chata, né? Tá aqui com 10 pontos, uma equipe que tem 13 gols marcados, né? Tem a segundo melhor ataque aí, né? Tem um ataque melhor do que o PSG, por exemplo, né? E no confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o PSG venceu 4 vezes e teve um empate, né? Mas uma estatística interessante aqui, que dos últimos 5 jogos bateu, ambos marcam nos 5 jogos, e o mais de 2 gols e meio bateu em 4 oportunidades desses últimos 5 jogos, né? Então, as duas opções interessantes que eu achei aqui, a primeira é a dica ambos marcam, tá? Nossa primeira dica, e a segunda a gente pode pegar aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o PSG. Agora o campeonato italiano aqui a gente vai ter um clássico também, né? Vamos ter aqui Juventus contra Milan. 3h45 da tarde esse jogo. Juventus vai estar jogando em casa, né? Jogo válido aí pela 6ª rodada. E a gente vai ver, né? O Milan, novo líder do campeonato aí, né? Obviamente que tem 3 equipes com a mesma pontuação, né? Napoli, Roma, tudo com 12 pontos, né? A única diferença é o saldo de gol, né? 6, 5, 4, né? Escadinha. E tem a Juventus aqui, que é o time da casa, que está com 11 pontos, né? Então um jogo valendo liderança, né?
porque se a Juventus vencer vai a 14 pontos, então passa Roma, passa Napoli e passa o Milan pegando a liderança aí de forma momentânea e torcer pro tropeço aí de Napoli e da Roma, né? As duas equipes aí que vão jogar nessa rodada também. O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, galera, a gente vai ver aí que a Juventus venceu 2 vezes, o Milan venceu uma e teve 2 empates, né? Então, assim, tem um equilíbrio muito grande nesse confronto e não costuma bater muitos gols, né? Como vocês podem ver aí, ó, 2-0, 2-1, 0-0, 0-0, 1-0. Então, o mercado under aqui acaba sendo interessante, né? E eu acredito também que a Juventus, jogando em casa, tem chance de marcar um golzinho pelo menos, né? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa mais meio gol, né? Juventus para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção a gente pega menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para Juventus. Agora vamos aqui para o Brasileirão, né? Vamos ter 4 jogos aqui do Brasileirão. O primeiro aqui é um clássico paulista, né? São Paulo contra Palmeiras. 4 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 27. São Paulo vai estar jogando em casa, no Morumbi. E a gente vai ver a classificação aí, Palmeiras segundo colocado com 52 pontos, né? 3 pontos atrás aí do líder, que é o Flamengo, mas lembrando que tem um jogo a menos, né? Então pode igualar essa pontuação aí e só vai ficar atrás do Flamengo mesmo assim por conta do saldo de gol, né? Mas pelo menos aí encosta, né? Vai ter a mesma pontuação, então vai em busca dessa vitória fora de casa. E o São Paulo, por sua vez, aí que vai oscilando nesses últimos jogos, mas está aqui em 7º lugar com 38 pontos, né? São 2 vitórias e 3 derrotas nesses últimos 5 jogos. No último confronto acabou conseguindo uma ótima vitória fora de casa, né, jogando lá no Castelão contra o Fortaleza, venceu por 2-0, isso com um jogador a menos, tá? E a gente vai ver o confronto direto também, que é interessante, né? Confronto direto a gente vai ver que o Palmeiras venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então, assim, Palmeiras grande favorito para vencer aí, especialmente pelo momento que vai vivendo e pelo retrospecto, né? Direto aí, né? Aqui a gente vai ver as odds aqui, tá pagando 2,25, 2,32 pro Palmeiras vencer e 3,65, 3,50 pro São Paulo vencer. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo? Eu vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Palmeiras. Agora o próximo jogo aqui, Vasco contra o Vitória, né? Vasco jogando em casa aí contra o Vitória, 4 horas da tarde esse jogo. Jogo bem interessante aí para o Vasco somar mais uma vitória e subir na tabela, né? Lembrando que na última rodada acabou perdendo, mas vem de uma sequência boa. Tá com 30 pontos, se vencer esse jogo vai a 33, né? Se mantém aqui no grupo dos 12 melhores aí, para chegar no final e quem sabe garantir uma vaga na Sul-Americana e, consequentemente, também vencendo esse jogo aí pode até sonhar em brigar aqui na parte de cima da tabela, né? Lembrando que esse G6 aqui, né, o grupo dos 6 aqui que vai para Libertadores, pode virar G7, obviamente, né? Então, o time do Vasco aí vai com tudo aí para conseguir essa vitória em casa. Vai estar pegando aí o time do Vitória que está na zona do rebaixamento, né? Acabou conquistando uma vitória no último clássico nordestino contra o Ceará, venceu por 1-0, deu uma respirada e se vencer esse jogo continua, né? Continua na zona do rebaixamento, mas pelo menos aí joga pressão para essas equipes que estão à frente aqui, né, que é o caso do Santos, Internacional e próprio Atlético Mineiro, né? Então, é um jogo que promete aí ser bem disputado, mas eu particularmente vejo o favoritismo do Vasco, especialmente em casa, né? Nos últimos 5 jogos o Vasco jogando em casa aí, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Vitória fora de casa, 4 derrotas e 1 empate. Então, assim, confronto aí das equipes quando joga em casa e fora, favorece mais o Vasco, né? Confronto direto aqui, 3 vitórias do Vasco, 2 vitórias do Vitória. Então, assim, eu acredito aqui que o Vasco vai vencer esse jogo, tá, galera? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Vasco. Agora vamos para o próximo jogo aqui do Brasileirão, vamos ter o Bahia jogando em casa contra o Flamengo, né? Jogo válido aí pela rodada 27 e o jogo também que é importante aí na parte de cima da tabela, né? 6h30 da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Bahia e a gente vai ver aí o Bahia em 6º lugar, 40 pontos, se vencer vai a 43, né? Então ele sobe pelo menos uma posição, porque vai ter 12 vitórias contra 11 aqui do Mirassol, né? Então ele sobe uma posição pelo menos e iguala a pontuação do Botafogo, né? Não passa o Botafogo por conta do saldo de gol, tá? O saldo de gol do Botafogo 16, enquanto o do Bahia é 3. O Flamengo, por sua vez, vai tentar buscar essa vitória fora de casa para compensar um empate que teve na última rodada contra o Cruzeiro, né? E se vencer aí, mantém uma vantagem considerável aí para cima de Palmeiras e Cruzeiro, que são equipes mais próximas, né? Tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, né? A gente vai ver no confronto direto aqui, o Flamengo venceu 5 vezes, né? Dos últimos 5 jogos. Obviamente, o Flamengo grande favorito para vencer, mas vale ressaltar que vai estar jogando fora de casa, né? E o Bahia jogando em casa aí é forte com o apoio de sua torcida.
partida. Acredito que é jogo bom para ambos marcos, né? Então, por segurança, a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica mais de 1,5 gols na partida, tá? Nossa primeira dica. E a segunda opção, a gente pega aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Flamengo. Agora, o último jogo aqui do Brasileirão que eu separei é o jogo entre Cruzeiro e Sport, né? 8h30 da noite esse jogo. Vale ressaltar, o Cruzeiro vai estar jogando em casa, tentando aí somar 3 pontos para pegar e encostar no Flamengo, junto com o Palmeiras também. Mas a gente tem que lembrar que o Cruzeiro vai ter vários desfalques aí, pode ser importante, tá? Eu acredito que mesmo com os desfalques que tem aí, a equipe do Cruzeiro em casa vai buscar essa vitória aí para cima do Sport, né? A gente vai ver na classificação o Cruzeiro, terceiro colocado com 51 pontos. Se vencer, vai a 54 pontos, né? Fica 1 ponto atrás aí do Flamengo, né? Isso contando com a tabela atualmente, né? Obviamente o Flamengo vai jogar, Palmeiras vai jogar, mas eu acredito aí que é jogo bom aí pro Cruzeiro vencer e continuar aí pelo menos no top 3 aí nessa rodada, né? E do outro lado a gente tem o Sport, né? Que tá em último lugar com apenas 2 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 15 pontos. Dificilmente vai se livrar do rebaixamento, né? Infelizmente aí a equipe tem que remar muito, conquistar aí umas 4, 5 vitórias seguidas e torcer pro tropeço da equipe de cima, né? Então não depende só dele agora, né? Eu particularmente acredito que faltando mais 6 rodadas aí, o Sport já vai ser rebaixado, né? 6, 7 rodadas. Confronto direto, a gente vai ver aqui, o Cruzeiro venceu 3 vezes, o Sport venceu 1 e teve um empate, né? Lembrando que no primeiro turno, o Cruzeiro venceu por 4-0 jogando lá na casa do Sport, né? Então agora jogando em casa, mesmo com os desfalques, eu vejo favoritismo total para o Cruzeiro vencer. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, Cruzeiro para vencer, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Cruzeiro. E agora a gente vai para o nosso último jogo, né? Joguinho que eu achei interessante aqui do Campeonato da Argentina. A gente vai ter o Rosário Central, né? A equipe aí do Di Maria, que tá jogando demais, né? Mesmo com a idade que tem, tá jogando muito. Contra o River Plate, né? Que é uma ótima equipe, por sinal, né? 9h15 da noite esse jogo. O jogo vai ser na casa do Rosário Central. E a gente vai ver na classificação, né? A classificação aí em 6º lugar, o Rosário Central. Ainda não perdeu para ninguém, né? 3 vitórias e 6 empates, né? Empata bastante, mas pelo menos não perdeu. Tá com 15 pontos. E do outro lado a gente tem aí o River Plate, visitante aí com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, somando 18 pontos. Vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu em casa para o Deportivo Riestra e também perdeu para o Atlético Tucumã fora de casa, né? Então o jogo promete aí ser bem interessante para gols, na minha opinião. Confronto direto, o River Plate venceu 3 vezes e teve 2 empates, mas é aquilo, né? O atual momento do River Plate não é legal, né? Vem de 4 derrotas seguidas aí e 1 vitória na Copa da Argentina no último jogo aí que fez, né? Contra o time do Racing. Né? Já do outro lado a gente tem o Rosário Central, que tem 2 vitórias e 3 empates, né? E sempre marcando gols, né? Nesses últimos 5 jogos marcou pelo menos um golzinho. Então aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa mais de meio gol, né? Rosário Central para marcar um gol independente do resultado final, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate com gols, tá? Um empate de 1-1 ou talvez um 2-2. Enfim, galera, finalizamos aqui os nossos palpites para essa rodada de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada. Logo em seguida tem a alavancagem e no finalzinho o nosso bingo, que não pode faltar, né? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete, né, o bilhete da rodada desse domingão, a gente pegou aqui 3 jogos. O primeiro jogo a gente pegou aqui Campeonato Espanhol na Liga, jogo entre Sevilha e Barcelona. A gente pegou aqui o mais de 2,5 gols na partida. Segundo jogo, Campeonato Francês Ligue 1, jogo entre Lille e Paris Saint-Germain. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Vasco e Vitória. A gente pegou aqui o Vasco para marcar um gol na partida, independente do resultado final, tá? Mais de meio gol para o Vasco. No final a gente teve uma odd de 2,10, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$210,77. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem e ele ficou assim, ó. O nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Sevilha e Barcelona, a gente colocou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios ou mais no primeiro tempo. Aí o segundo jogo aqui, Campeonato Italiano, clássico entre Juventus e Milan. A gente colocou aqui mais de 2 cartões e meio, né? No caso tem que bater 3 cartões na partida ou mais. E o terceiro jogo, Cruzeiro e Sport, a gente colocou aqui o Cruzeiro para marcar um gol, independente do resultado final. Aí o nosso bilhete de alavancagem, galera, gerou uma odd total aqui de 1,58.
a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 158,34. Esse aqui é o nosso bilhete de alavancagem que, na minha opinião, tem 90% de chance de bater. Agora eu vou estar deixando para vocês aí o nosso bingo, tá, galera? E o bingo do domingão ficou assim, ó. A gente selecionou aqui no nosso bingo 6 jogos. O primeiro jogo aqui, Campeonato Espanhol, Sevilha e Barcelona, a gente colocou vitória do Barcelona. Aí o segundo jogo, Campeonato da Suíça, Servette e Basel, a gente colocou ambas equipes marcam. Aí o terceiro jogo, Campeonato Português, Sporting contra o Braga, a gente colocou vitória do Sporting. Aí o quarto jogo, Campeonato Francês, Lille contra Paris Saint-Germain, a gente colocou mais de meio gol no primeiro tempo. Aí o quinto jogo, Campeonato Brasileiro, jogo entre São Paulo e Palmeiras, né? Grande clássico aí paulista. A gente colocou mais de um gol e meio na partida. E o último jogo aqui, Cruzeiro contra o Sport, a gente colocou vitória do Cruzeiro. No final a gente teve uma odd, galera, de 8,36, né? Ficou uma odd muito top e pela lógica tem tudo para esse bingo bater, tá? Lembrando que o link desse bingo aí eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo no comentário fixado, tá? É só você clicar no link, você já vai direto pro bingo pronto aí, né? Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer sua entrada. Lembrando que o bilhete foi feito lá na Estrela Bet, né? Então se você não tiver conta, já clica nesse link aí na descrição, no comentário fixado, cria sua conta lá na Estrela Bet e aproveita aí para fazer o bingo da rodada e também o bilhete aí da rodada e o bilhete de alavancagem, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder também, se inscreva no canal e compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse domingão, né? E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!